Glória a Deus. Amém. Na verdade, esta é a posição do servo de Deus, do homem que quer servir a Deus. Nós não podemos dividir a nossa adoração. A nossa adoração, ela pertence a Deus, é só para Ele. E outra coisa, não abre mão do céu não, viu? O louvor está dizendo, não abro mão do céu. Não abre mão do céu. Tá? Não abre. Há muitas coisas que acontecem que vêm para te tirar da presença de Deus. Há muitas coisas que vêm para te fazer parar na caminhada. Muitas vezes é uma conversa, muitas vezes é aquilo que os teus olhos veem, e isso te faz parar na caminhada. E não permita que isso te faça parar. Não permita, não abre mão do céu. Não abre. Tá? Pode acontecer o que acontecer, não abra mão do céu. Não pare na caminhada. Caminha, avança, há uma eternidade para nós, há uma salvação, não podemos parar. Tá fácil a caminhada? Não tá, mas nós vamos avançar, e o nome do Senhor assim será glorificado dia após dia. Bendito seja o nome do Senhor. Tá? Não para, não abre mão do céu. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a estar em pé, em reverência à palavra do Senhor, que está no Evangelho de João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler versículo 13, 14, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13, 14, 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome, por mais esta oportunidade de poder mais uma noite estarmos reunidos neste lugar, para tão somente expressar a Ti o nosso louvor e a nossa adoração, e também, Senhor, sermos ouvintes da Tua palavra. Mas que a Tua palavra, Senhor, ela permaneça no nosso coração.
porque não seremos apenas ouvintes, mas o que queremos é ser também praticantes da Tua palavra. Por isso nós louvamos o Teu nome, Senhor. E assim fale conosco através da Tua palavra. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Irmãos, se a Bíblia ela pudesse ser também resumida num só capítulo, poderia ser o capítulo 3 do Evangelho de João. E se fosse também um versículo, poderia ser o versículo 16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas esse mundo que Deus amou, será que é o mundo político? Será que é o mundo religioso? As coisas belas que existem por aí? As coisas aprazíveis aos nossos olhos no planeta, dentro do planeta Terra. Mundo que a palavra ela se refere, na verdade somos nós. Humanidade, homem. Nós podemos dizer isto baseado na palavra. Que Deus, Ele nos amou. Deus, Ele nos ama incondicionalmente. Mesmo nós, na nossa vida, ou muitas vezes uma vida pecaminosa, Deus, Ele nos ama. A palavra diz que Ele amou. Pessoas boas, há pessoas que acham que Ele não tem problema, que Ele não tem defeito. Não, mas eu sou assim, eu sou assado. Não tenho vício, não faço isso, não faço aquilo. Mas falhamos com Deus. Nós falhamos. E Deus, quando Ele vê esta necessidade de enviar alguém para nos remir, para nos dar o direito de uma salvação, olha, foi sem olhar para os nossos problemas, para os nossos defeitos, para a vida que levávamos. Ele fez isso para nos dar direito de uma salvação, de uma eternidade, para nos resgatar do pecado, o lamaçal do pecado. Por isso Deus, Ele nos amou de tal maneira
Deus ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a necessidade de Jesus é falar essas palavras. Ele foi procurado por um homem chamado Nicodemos. Príncipe, a palavra descreve ele como príncipe dos judeus. Um homem que tinha uma posição social. Um homem que presidia nas sinagogas. Um homem que era conhecedor da lei, porque ele era um fariseu. A palavra diz que Nicodemos, ele era um fariseu. E ele sente essa necessidade de ter com Jesus, de se aproximar a Jesus. No capítulo anterior, fala da purificação do templo. E ali tinha pessoas, né? Os judeus estavam ali. Havia também fariseus ali. E Nicodemos era um desses que estava por ali. E a palavra diz que quando Jesus ele purifica o templo, os sinais, os milagres acontecem. Onde pessoas eram curadas, o cego via, o coxo andava. E Nicodemos então, ele chega a uma conclusão de que só aquele que fosse enviado de Deus poderia fazer os sinais que Jesus fazia. E ele se aproxima de Jesus. E ele fala assim: olha, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Por certo, ele viu o que Jesus fez. E ele chega a essa conclusão: olha, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fazer esses sinais, se Deus não for com ele. E há coisas, irmãos, há coisas que só Jesus faz. Só Jesus pode fazer. E outros sinais que Jesus operou. E ninguém pode fazer tais sinais da forma como Jesus fazia. Irmãos, olha, Jesus ali ele tem um diálogo com Nicodemos. Ele abre um diálogo com ele, começa a conversar, a falar das coisas que são da eternidade para ele. E Jesus disse para ele o que ele deveria fazer para que ele pudesse caminhar, para que ele pudesse então ser salvo. Jesus fala para ele da necessidade de um novo nascimento. Jesus disse para ele: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer
de novo, não pode ver o reino de Deus. É necessário nascer para ver o reino de Deus. É necessário abrir mão das coisas dessa vida para entrar no reino de Deus. Mas quem estava falando com Jesus não era qualquer uma pessoa, não era qualquer um, era Nicodemos, um homem que tinha autoridade. Mas era necessário Nicodemos nascer de novo. Jesus não perguntou quem ele era, se bem que Jesus sabia todas as coisas e conhece todas as coisas, conhece a cada um de nós que aqui está. Jesus nem perguntou quem ele era. Por mais que o homem seja nesta vida, se ele quiser ver o reino de Deus, ele tem que nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. Mas eu sou uma autoridade, eu sou um prefeito, eu sou um juiz, eu sou um presidente, e assim vai. Mas é necessário nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lembra de Naamã? Quando foi ter lá com Eliseu, o homem de Deus? Achava que Eliseu fosse sair, abraçar, pegar na mão, cumprimentar. Olha, o prazer de conhecer. Nada disso. Mandou lá o Geazi lá, né? O moço dele, vai lá, fala para ele, vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes. Olha a decepção dele. Não, mas eu queria que ele viesse e falasse comigo. Eu sou autoridade. Eliseu não estava nem aí para ele. Vai lá, mergulha no Jordão 7 vezes. E ele foi, né? Ele foi lá. E quando mergulha, quando ele levanta, ele estava purificado. A pele dele se tornou como a pele de uma criança. Tem que nascer de novo. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Lembro de Pilatos. Quando estava interrogando Jesus, Jesus não falava nada, ele ficou quietinho, em silêncio. Mas você não fala nada comigo? Eu sou Pilatos, rapaz, eu estou aqui na sua frente, você não fala nada. Pilatos precisava nascer de novo. Ele precisava nascer de novo. Homem que teve a oportunidade, ele precisava nascer de novo. Mas não teve jeito. Eu tenho autoridade para te prender, para te soltar. Eu tenho autoridade para te dar vida, para te matar. Olha, Pilatos, você tem que nascer de novo. Se não for assim, você não vê o reino de Deus também. O homem precisa ouvir a voz de Jesus. O homem precisa ouvir. O homem precisa estar na verdade, praticar a verdade. Jesus disse, olha, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus disse isso. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Foi necessário Jesus ter essa conversa com Nicodemos. Tá? Foi necessário. Irmãos, olha, e a conversa, ela se estende.
né? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O homem precisa viver essa transformação. O homem precisa viver uma transformação. Você quer continuar sendo carne, vivendo as paixões dessa vida? Você quer continuar dando ouvido às coisas desse mundo, aos ditames? O mundo está aí para isso. Está de braços abertos. Mas você precisa mudar. Você precisa mudar de vida. O homem precisa mudar de vida para ver o reino de Deus. Se não for assim, o homem não vai ver o reino de Deus. É necessário isso. Você quer continuar sendo carne ou quer continuar vivendo no Espírito? Se continuar vivendo carne, vai perecer. Vai ficar aí. O homem precisa tomar uma posição. O homem precisa tomar uma atitude. E Jesus continua falando com Nicodemos. O Senhor continua falando conosco. O Senhor continua falando com você. Mas, Senhor, eu não sabia. Você sabia. Irmãos, essa palavra ela tem um peso muito grande. Ela tem um peso. Eu tenho a oportunidade hoje e não tomo atitude. Como é que eu faço? Eu preciso. O Senhor continua falando com Nicodemos. Não te maravilhei de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. E, olha, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não é você mais, mas você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. O homem que é nascido, nasce de novo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Você não faz o que você quer. Você não vai, nariz aponta, eu vou. Não, não é assim mais. Você é guiado pelo Espírito. Ele vai governar. Ele governa todas as coisas. Ele disse assim, olha, se vos falei, na verdade digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, não crestes, como crereis, se vos falar das celestiais? Olha, ninguém subiu ao céu. Ele estava falando de coisas terrenas. E o Nicodemos até então não estava entendendo. E Jesus sabia quem era ele. Ele era mestre em Israel. Ele era doutor, ele ensinava. Como é que pode? Você é mestre em Israel, não sabe o que eu estou falando para você? Essa era a condição de Nicodemos, um homem instruído. Irmãos, olha, e aqui, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes isso. Eu estou falando para você, você é mestre e não sabe o que eu estou dizendo.
Mas por que isso? Porque Nicodemos, ele ensinava. Ele ensinava. Nicodemos, ele era fariseu. Ele sabia tudo de leis. Ele sabia tudo. Das tradições judaicas, tudo ele sabia. Mas Jesus estava falando com ele de algo, né? Tão importante, ele não sabia o que era aquilo. Irmãos, nós precisamos entender aquilo que Jesus ele quer de nós. O homem precisa entender isso. O homem precisa entender. Então ele vem aqui, olha. Vamos para o versículo 13. Olha, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Ele está dizendo que ninguém desceu, ou que ninguém subiu para o céu, senão aquele que desceu. Né? Quem desceu? Jesus. Veio para salvar. E quem subiu? Jesus. As pessoas, às vezes, elas trocam isso, invertem os valores. Nós não podemos trocar isso, inverter os valores, não. Só Ele. A palavra diz que Ele é unigênito do Pai. Não tem outro. Não tem outra. É só Jesus. Só Ele salva o pecador. Só Ele dá vida eterna ao pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem mais ninguém. Irmãos, e ele disse assim, olha, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E aqui, Jesus, para falar, explicar para Nicodemos a respeito da rebeldia do povo a qual ele fazia parte, que se rebelaram contra o Senhor lá, se levantaram contra Moisés. E a palavra diz então que Deus, ele envia serpentes que mordessem as pessoas, e as pessoas então ficavam doentes. Mas Moisés, ele fala com Deus a respeito do povo. E Deus então orienta Moisés que fizesse uma serpente de metal e levantasse ela, para que as pessoas com as situações diversas olhassem para ela e ficaria curada. Mas aquela serpente, Jesus faz alusão a ela para falar dele como aquele que seria como aquele que iria ser o libertador, que iria tirar o homem das situações em que vive. Como Moisés, ele está dizendo aqui, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Uma cruz. Olha a situação. Ele fosse levantado numa cruz para nos dar direito de olharmos para a cruz, de olharmos para Ele e sermos livres do nosso pecado, da nossa enfermidade da alma. Importa que o Filho do Homem seja levantado. E Ele foi levantado na cruz. Ele morreu, Ele foi crucificado naquela cruz, para nos dar esse direito de uma eternidade, uma salvação. E agora, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha, ele foi levantado numa cruz para nos dar direito de uma eternidade. Então Deus, ele amou o mundo de tal maneira, né? Ele tirou o melhor que ele tinha lá na sua glória e enviou para morrer, para sentir a minha dor, para sentir a sua dor, né? Se fez maldito por nós, que aquela serpente lá era sempre uma maldição, porque o povo estava assim, e ele foi levantado e nos deu o direito de uma eternidade. Deus amou o mundo, Deus nos amou, né? Deus nos amou. O amor de Deus, ele é incondicional, e nada vai pagar esse amor, nada. E se nós estamos de pé, se estamos respirando, é por causa do amor de Deus. Você trabalha, você realiza, você faz isso, o amor de Deus está sobre a sua vida, tá? Está sobre a sua vida. E nós glorificamos a Deus, porque é maravilhoso ter um Deus que cuida, um Deus que zela por nós, um Deus que nos dá a condição de poder caminhar e permanecermos de pé. Surtiu efeito para Nicodemos? Eu acho que surtiu efeito para Nicodemos. Surtiu efeito para Nicodemos? Surtiu. Surtiu efeito para ele. Está surtindo efeito para você? A palavra do Senhor, ela surte efeito na sua vida? Nicodemos, certa vez, eles estavam discutindo o que fazer dele, de Jesus, querendo pegar alguma, para incriminar Jesus. Quem saiu em defesa de Jesus foi Nicodemos. Foi ele. Eles estão falando da nossa lei, não, mas como que ele fala sem conhecer? Ele conhece. Nicodemos saiu em defesa dele. Jesus, quando foi crucificado, estava pendurado, José de Arimateia e Nicodemos, foi lá pedir o corpo para não deixar lá. Ele liberou o corpo para eles levarem e fazer a sepultura. Surtiu efeito para eles. Irmãos, olha, se a palavra de Deus está surtindo efeito na sua vida, permaneça firme. Continue a buscar o Senhor. Vamos caminhar. Vamos estar juntos. Porque há uma eternidade para nós. Há uma eternidade, há uma salvação. Louvado seja o nome do Senhor. No início, não podemos parar. Vamos caminhar. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar um louvor.